curso de Ogham, é o Oráculo dos Druidas. Lembrando que esse curso, gente, ele é um curso voltado para o Ogham no seu aspecto oracular. Como eu havia dito, né, tem muitas coisas relacionadas a essa ferramenta. Ele pode ser utilizado para magia, meditações e muitas outras coisas. Mas aqui nós vamos falar sobre o Ogham em seu aspecto oracular. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para onde eu vou ainda não sei, mas eu posso falar para vocês de onde eu vim. Então, como todos sabem, meu nome é Osvaldo, sou licenciado em artes visuais, tenho pós-graduação em comunicação e marketing, voltado para empresas, então eu já trabalhei muito em comunicação interna, essas coisas. Mas o que me interessa aqui nesse momento é minha trajetória na espiritualidade celta especialmente. E aí nós temos o meu início, que comecei na Wicca. Então, ao contrário de muitas pessoas que têm vergonha de falar que se iniciaram na Wicca, eu não tenho essa vergonha. Eu comecei na Wicca, gosto muito da Wicca, e eu tinha 12 anos de idade, então foi um grande aprendizado para mim. E depois, logo em seguida, eu comecei a me interessar pelo druidismo, especificamente a espiritualidade celta de uma forma geral, tá? E fui estudando. Naquela época eram poucas as informações que tínhamos, livros, né? Comecei com livros, para quem lembra lá na Além da Lenda, aquela loja de artigos esotéricos, eu comprei os meus primeiros livros de druidismo, de mitologia celta, que eram os livros do Cláudio Quintino, Emma Restauor, enfim. E depois eu conheci o Ramo de Carvalho. O Ramo de Carvalho foi a primeira ordem, que na época não era uma ordem, né? Era um grupo de estudos. E lá foi que eu conheci outras pessoas que pensavam como a mim, né? Sobre druidismo, sobre espiritualidade celta. E foi ali que eu aprendi muita coisa sobre o Ogham também. Paralelo aos estudos com a ordem Ramo de Carvalho, eu comecei a estudar sobre a tradição esotérica ocidental. Então eu passei a estudar sobre ocultismo, teosofia, rosacrucianismo e um monte de outras coisas, né? Também tenho formação em numerologia cabalística, sem jogar tarô, muita coisa, muita informação mesmo. Então, minha trajetória, que começou-se ali aos 12 anos, mas antes eu já mexia lá nos livrinhos de simpatia da minha mãe, da minha avó, eu já comecei gostando dessas coisas. E aí, lá para os 20 e poucos anos, eu fui estudando essas coisas da tradição esotérica ocidental. E aí, nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu comecei a me dedicar mais aos oráculos. E eu já criei mais de 10 oráculos diferentes. Dentre eles, eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 baralhos de Ogham. Tenho também baralhos de cartomancia, de tarô, de Lenormand, enfim, são vários baralhos e ainda tem vários a desenvolver, tá? Tem o Colbran, que é um oráculo também celta, mas é um oráculo galês, muito interessante também. Depois eu passo para vocês o meu contato, caso queiram adquirir esses oráculos. E também sou autor de um livro, né? De um livro não, tem 2 livros. Esse foi publicado pela editora Alfabeto, que é o Ogham, o Oráculo dos Druidas, e tem um outro também, que é o Oráculo de São Cipriano, que foi uma publicação pessoal, né? Uma publicação independente. E estou escrevendo o meu 3º livro, também sobre o Ogham, e esse 3º livro vai ser no aspecto do Ogham, em seu aspecto assim, de meditação, em uma ferramenta de autoconhecimento. Então, vocês conheceram um pouquinho de mim, né? Esse que é o professor de vocês aí, é o Osvaldo. Então, assim, a gente tem uma boa bagagem sobre oráculos, não só sobre Ogham, mas de vários tipos de oráculos. Então, afinal de contas, o que é o Ogham, né? A gente vai dar um curso de Ogham, a gente precisa saber do que se trata, né? O Ogham é um alfabeto, tá? As pessoas vão falar, um oráculo. Ele pode ser utilizado como um oráculo. Inicialmente, ele surgiu como um alfabeto. Originalmente, aqui, vocês percebem que ele foi escrito como Ogum, Ogon e Ogham. Inicialmente era Ogum, mas a pronúncia em irlandês antigo era Ogham, Ogham e Ogham. Todos tinham a mesma pronúncia, até que finalmente chegou no irlandês moderno como H, e a gente pronuncia em irlandês moderno Oan ou Oran. Em
português, a gente fala Ogham. Em irlandês antigo, as 3 palavras têm a mesma pronúncia, Ogham. Ele é um alfabeto, surgiu na Irlanda. E o que acontece? O que significa Ogham? Ogham, alguns estudiosos sugerem que vem de Og ou An. Ogham, que significa? Que é ponto de costura ou uma ponta afiada que une. Se a gente perceber o Ogham, aqui está uma pedra, né, ogâmica, ele é composto apenas por traços. Então, eles acreditam que esse ponto de costura é justamente esses traços que unem as palavras. Mas existem alguns estudiosos, como veremos também, que a palavra Ogham vem do nome do deus criador do Ogham, que é Ogma. As primeiras inscrições em Ogham que a gente conhece estão em pedras, como essas aqui. Mas acredita-se que o alfabeto tenha surgido pelo menos alguns séculos antes, em alguns materiais como madeira ou outros materiais perecíveis que se desfizeram com o tempo. Tá? O Ogham é composto por 20 letras. Letras, a palavra irlandesa para letras do Ogham é feda, no plural. E no singular é fid, que também significa madeira ou árvore. Tá? Então, feda é o plural e fid é o singular. E além das 20 letras iniciais do Ogham, originais, foram acrescidas ou acrescentadas 5 letras adicionais ou ditongos, que a gente conhece como forfeda, que significa literalmente letras adicionais, né? De fedas, e for, que é a mais. Então, forfeda significa letras a mais. E o Ogham, ele se espalhou pelo mar da Irlanda. Ele não encontra-se apenas na Irlanda, ele surgiu na Irlanda, mas os irlandeses, naquela época medieval, eles espalharam para outros lugares também, né, ao redor do mar da Irlanda. Então nós vamos encontrar o Ogham, além da Irlanda, no país de Gales, na ilha de Man, na Inglaterra, especialmente na Cornualha, mas em outros lugares também, como veremos, e na Escócia também. O Ogham, ele foi criado para registrar a língua irlandesa, né, ou o irlandês arcaico. Mas também há registros de palavras em galês arcaico, que era conhecido como britônico, e também a língua picta. Há também algumas pedras ogâmicas com inscrições em latim, e há pelo menos uma pedra Ogham na ilha de Man, onde tem o alfabeto completo, com inscrições em runas na língua nórdica. Então o Ogham não era uma coisa isolada ali nos confins da Europa. Ele era um alfabeto em que outras pessoas conheciam. Então ele também foi registrado na língua picta, que é uma língua bem desconhecida, bem rara hoje em dia, né? Os arqueólogos tentam reconstruir essa língua, que ainda é um enigma. Então ele foi adotado por um povo diferente dos irlandeses, que eram conhecidos como escotos e que depois colonizaram a Escócia, e aí a Escócia passou a ser conhecida como Escócia por causa dos irlandeses, mas os pictos, que eram o povo originário da Escócia, eles adotaram o Ogham. Então nós vamos ver que os pictos têm essa característica também. E os galeses também, né? A gente vai encontrar muitas pedras Oghams no país de Gales, acompanhadas de inscrições em latim. Então vamos ver um pouquinho como que é esse alfabeto? Mas enfim, antes de mostrar como que são as letras do Ogham, eu queria falar sobre um termo, que é o termo Belushnin. Esse termo corresponde à nossa palavra alfabeto. Por quê? Porque ele é composto pela primeira, pela segunda e pela quinta letra do alfabeto Ogham. Então a primeira é Be, a segunda é Lush e a quinta letra chama-se Nin ou Nion. Nin, que é a quinta letra, ela significa, dentre outras coisas, letra. Ela significa letra mesmo. Então, quando a gente fala Be, Lush, Nin, a gente está falando as letras do Be, Lush. Tá? Algumas pessoas, principalmente esotéricos, eles tendem a usar essa sequência, Be, Lush, Nin, como um sinal cabalístico, algo mágico, um mistério. Mas, na verdade, o mistério é esse. O mistério é que a letra Nin, que é a quinta,
ela significa letra. Então, quando a gente põe ela junto com Belush, fica Belush letras, tá? Então, não tem nada de cabalístico, mágico, misterioso. O mistério é esse mesmo. Belush é a primeira e a segunda letra, assim como o nosso alfabeto é composto pelas letras alfa e beta. E aí vamos dar uma olhadinha como que é essas letras. O Ogham, ele é dividido em acme, ou seja, grupos. E esses grupos, eles têm como título a primeira letra de cada grupo. O primeiro grupo chama-se acme Be, que é a primeira letra. O Ogham, ele é escrito de baixo para cima, é por isso que eu coloquei nessa disposição de baixo para cima, tá? Ele é escrito de baixo para cima nas pedras, mas na parte escrita, ou seja, no manuscrito, ele é escrito da esquerda para a direita. Então, o primeiro acme é composto pela letra Be, que é a bétula. Depois nós temos Lush, que significa chama. A terceira letra é Fern, é o amieiro. A quarta letra é Salha, o salgueiro. E a quinta letra é Ninho, que é a mesma que é ninha, é a mesma coisa, que significa letra ou forquilha. O próximo acme, ou seja, o próximo grupo, que é composto por 5 letras, é composto pelas letras O, que significa terror, Dur, o carvalho, Tinha, que é um lingote de ferro, Col, a aveleira, e Quert, que significa farrapo ou trapo de roupa. Aí o terceiro grupo, o acme, é o acme Mun, ou Miwin. A primeira letra é Miwin, que significa pescoço. A segunda letra é Gort, que significa campo. A terceira letra é Nietal. Nietal significa ferir. Depois a quarta letra é Straf, que significa enxofre. E a quinta desse grupo é Rush, que significa enrubescer. Depois, o último grupo é composto pelas letras Aileen, que dá o nome ao grupo, que significa pinheiro. Depois nós temos On, que significa freixo. Ur, que significa terra. Idade. Não existe um significado para idade, talvez seja salmão ou teixo. E idade, que significa teixo mesmo. E aí nós temos um grupo adicional, que é o Forfeda, que eu mostrei para vocês. E aí nós temos o Forfeda, que é composição de tongos, tá? O Forfeda, a gente percebe que as letras são bem diferentes do Ogham tradicional. Eles foram acrescentados posteriormente. E os estudiosos estão de acordo que o Forfeda tem uma forte influência do grego. Então, a primeira letra dos Forfeda, também conhecido como Forfide, é o singular, é Evad, que significa salmão. Depois nós temos Or, que significa ouro. Yulen, que significa cotovelo. É o Pin ou Ifin, que significa mel ou espinho. E Evanhou, que é o gêmeo da aveleira, né? Ele tem esse nome, gêmeo da aveleira, porque a letra Col, que é a aveleira, ela aparece 2 vezes. Veja que a aveleira ela tem 4 traços, então ela tem 4 traços para um lado e 4 para o outro, então por isso chama-se gêmeo da aveleira. Então aqui a gente dá uma passada por cima para a gente ter uma intimidade com o oráculo, né? Vocês percebem que são só traços, né? É um alfabeto bem simples, ele não foi criado simplesmente para escrever livros ou coisas assim. Ele é um alfabeto bem enigmático, bem diferente de tudo aquilo que a gente conhece, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que está a distribuição do Ogham no mapa da Grã-Bretanha e da Irlanda. E eu gosto de mostrar isso porque existem umas características muito interessantes. A gente pode perceber aqui, por esse mapa, que a maior concentração de pedras ogâmicas, ou seja, pedras que têm inscrições em Ogham, eles se concentram no sul da Irlanda, tá? Então essa parte aqui é a parte onde você vai encontrar a maior concentração de pedras Ogham. Lembrando que a Irlanda é onde tem o maior número de pedras Ogham, eu acho que em torno de 300 alguma coisa, número de quantidade de pedras. O segundo país que tem o maior número de pedras ogâmicas é o país de Gales, que tem acho que menos de 30 pedras.
e a gente também vai encontrar uma concentração especialmente no sul do país de Gales, tá? Nós vamos encontrar na Inglaterra, na Cornualha, em Devon, também há inscrições Ogham, na ilha de Man, e bem pouquinho aqui na Escócia. Essa região da Escócia foi uma região que foi colonizada pelos irlandeses. E aqui o que acontece? Mesmo que seja uma região colonizada pelos irlandeses, temos poucas inscrições em Ogham nessa região da Escócia. Só que nessa outra região da Escócia, do outro lado da Escócia, onde era a região habitada pelos Pictos, que não eram os mesmos irlandeses, eles tinham uma língua diferenciada, apesar de também serem considerados celtas, eles adotaram o Ogham de uma forma diferente, que eu vou mostrar para vocês. Mas é muito interessante que na Escócia, né, na terra dos Pictos, se desenvolveu um outro tipo de Ogham, baseado neste daqui, original da Irlanda, mas com características próprias. Inclusive, existem alguns enigmas aí também nas pedras da Escócia, que é muito interessante. Isso aqui é só curiosidade, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história, a origem histórica do Ogham. Vamos lá. O Ogham, ele surge no século IV, lá no sul da Irlanda, em pedras, como eu havia dito. A primeira teoria, que é desenvolvida por McManus, que o Damian McManus nada mais é do que um professor muito conceituado do Trinity College, na Irlanda, e ele tem uma teoria. Ele diz que o Ogham surgiu nas primeiras comunidades cristãs que se estabeleceram na Irlanda. Então ele diz assim, que ao chegar na Irlanda, os primeiros cristãos, eles viram uma necessidade, ainda não explicada, mas eles viram uma necessidade de registrar em pedras o nome de grandes figuras. E é isso, ele diz isso. Por quê? Com qual base ele usa, né, para tirar essa conclusão? Primeiro, gente, porque o Ogham, ele tem uma estrutura muito certinha. Você vê que ele é dividido em 5 letras, né? Vogais e consoantes são separadas. As consoantes, elas compõem o alfabeto, diferente das vogais que formam um grupo separado. Então, ao observar isso, ele percebe que o Ogham deriva diretamente de um alfabeto já estruturado. E qual alfabeto é esse? É o latim. Então, o Ogham deriva diretamente do latim. E quem trouxe, né, as escrituras latinas para a Irlanda foram os primeiros cristãos. Isso não há dúvida, porque eles se baseiam na Bíblia e tudo mais. Agora a questão é, por qual motivo os cristãos criariam um alfabeto, sendo que eles já utilizavam o alfabeto latino? Então, qual é a necessidade? Para quê? Essa é a pergunta que ninguém consegue explicar. Agora, existe uma outra teoria, que é a teoria pagã, que o Ogham surgiu antes da colonização da Irlanda, ou talvez tenha surgido na mesma época da colonização, da cristianização. Talvez tenha surgido na mesma época da cristianização da Irlanda, como uma forma de bater de frente com o latim. Por quê? Primeiro, o Ogham, como a gente pode ver através dessas pedras aqui, eles são só traços. Aqui atrás também tem uma imagem onde vocês podem ver o Ogham manuscrito, ou seja, escrito em pergaminhos, em papéis, nos livros. Ele parece ser originalmente ter sido criado para mandar mensagens secretas. E como a gente sabe, os druidas, tradicionalmente, eles eram opositores do Império Romano. Então a gente vai encontrar isso na Gália, na Grã-Bretanha. Então sempre que há druidas, eles se opõem aos conquistadores romanos. Então existia uma rixa entre eles. Por mais que a Irlanda nunca tenha sido conquistada por Roma, existia um comércio entre a Irlanda e o país de Gales, que ali já era colonizado, né, pelos romanos, ali já tinha um estabelecimento romano.
Então essa teoria druídica, apesar de não ser ainda comprovada, ela é muito aceita. Por quê? Porque ela vai dizer que o Ogham surgiu inicialmente como uma mensagem cifrada, ou seja, uma forma de mandar uma mensagem secreta em oposição ao latim. Né? É muito interessante isso, né? A gente percebe claramente que esse alfabeto tem um segredo, ele tem um mistério. Depois eles vão se atribuir a origem desse alfabeto a uma divindade, e ele não é um simples alfabeto. Ele parece ter vários mistérios envolvendo ele. Enfim, nós vamos encontrar dois tipos de Ogham. O Ogham ortodoxo, que é esse daqui escrito em pedras. E vocês percebem que eles são escritos na quina da pedra, né? Ele não é escrito na face da pedra, mas assim, na quina da pedra. E a segunda parte do Ogham, que é conhecido como Ogham escolástico, ele é esse daqui, é o escrito, é o manuscrito, né? Nos pergaminhos, nos papéis. E como veremos, esse Ogham manuscrito, ele vai dar origem ao Ogham lá da Escócia, que eu falei que tinha aquela característica diferente. O Ogham escocês, né, adotado pelos Pictos, ele vai derivar do Ogham manuscrito, desse daqui. Não diretamente das pedras como eram na Irlanda. Então nós temos o ortodoxo, que tem esse nome justamente por ser mais antigo, o inicial, e o escolástico porque é esse daqui pelos estudiosos que escreviam em papel. E os manuscritos medievais, eles têm uma importância muito grande, porque graças a esses manuscritos, em especial o Inle-Borogan, que é o Tratado do Ogham, que é encontrado no livro de Balimote e no Auricep-Tenanesh, ele tem uma importância porque ele vai explicar as origens do Ogham, a origem mitológica, as correspondências com as árvores, a correspondência com outras coisas. Então, apesar dos estudiosos dizerem que há muita fantasia nesses manuscritos medievais, são justamente esses manuscritos que vai nos trazer todas as informações que temos hoje. Então é a fonte mais fiel que temos e mais antiga sobre o Ogham. São esses manuscritos, em especial o Inle-Borogan, que é justamente o Tratado do Ogham. E aí, como eu havia dito, o Ogham nas terras dos Pictos, eles surgem dos manuscritos, eles não surgem do Ogham ortodoxo como a gente imagina, não dessas pedras aqui. Eles vão surgir a partir dos manuscritos. Parece um pouco confuso, mas eu vou mostrar a diferença entre o Ogham irlandês e o escocês. E o Ogham chega também, ele perdura por toda a Idade Média e Idade Moderna através da tradição bárdica. Por quê? Porque os bardos, ao se converterem ao cristianismo, os poetas, os fili, eles mantêm essa tradição, eles continuam estudando o Ogham. E aí, um dos requisitos é estudar durante alguns anos o Ogham. Então, eles que são os responsáveis por manter essa tradição viva durante a Idade Média e a Idade Moderna. Até o século XVII, XVIII, existiam pessoas que estavam estudando o Ogham de forma poética e a gramática irlandesa. Então, para você estudar gramática, obrigatoriamente você precisaria também estudar o Ogham, tá? E aí, chegamos no século XX com Robert Graves. O Ogham parecia um pouco desaparecido assim, né, da área acadêmica, até que Robert Graves, que é um mitólogo, um poeta, no século XX, ele escreve um livro chamado A Deusa Branca. E nesse livro ele tem uma teoria até interessante, mas também descartada pelos acadêmicos, de que o Ogham surgiu de um antigo culto a uma deusa, né, que seria a deusa branca da lua, que perdurou em toda a Europa, que esse alfabeto era pré-histórico, enfim, ele tem várias teorias. E ele também cria, o Robert Graves, o calendário o calendário celta das árvores, que é assim que fica conhecido o Ogham, né, como o calendário celta das árvores. No século XX, nós vamos encontrar o Ogham no seu aspecto oracular.
tá? É aí que começa a descobrir o Ogham nos seus aspectos oraculares mesmo, é a partir do século XX. Antes disso, não existe uma literatura que fale que o Ogham foi utilizado como oráculo, a não ser algumas passagens da mitologia irlandesa. Fora isso, o que nós conhecemos é que o Ogham é um alfabeto, que ele foi utilizado pelos bardos no estudo das rimas, das poesias, da gramática do irlandês. Agora, como oráculo, ele só vai aparecer como oráculo mesmo no século XX, especialmente a partir dos anos 80, quando as pessoas começam a ler o Robert Graves, e ali eles veem uma possibilidade de criar um oráculo com as letras do Ogham, tá? Então, vamos passar para entender como que é a diferença entre o Ogham do tipo 1, ou seja, ortodoxo, e o Ogham do tipo 2, que é aquele escocês que eu havia dito para vocês, que é o escolástico também, é conhecido como escolástico. Então aqui no Ogham tipo 1, a gente percebe que as letras elas eram escritas na quina da pedra. A gente percebe aqui que as letras eram escritas, não existia uma linha que separa, que unisse essas letras. A linha era a quina da própria pedra. Já no Ogham escocês, ou seja, no Ogham escolástico, a gente já vai ver aqui uma linha aqui no meio da pedra. Então, aqui a gente percebe que o Ogham ele é escrito na face da pedra, ele não está na quina, ele está na face da pedra e tem uma linha aqui no meio e as letras são dispostas nessa linha. Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que esse Ogham escocês ele deriva da escrita no papel. E esse Ogham irlandês, ele é o original, ele é o primeirão, né? Por isso que chama-se ortodoxo. Então deu para entender a diferença entre um e outro, tá? Na Escócia também existem vários segredos aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Ogham na Escócia. Então a gente já entendeu um pouquinho mais ou menos como que é a história do Ogham, sua trajetória, de uma forma bem rápida aqui, tá? E aí nós vamos passar para a origem mítica do Ogham, que eu acho que é até mais interessante, né, para nós que vamos trabalhar com um oráculo. O Ogham, segundo a mitologia, lá no Tratado do Ogham, vai falar que o criador do Ogham foi o deus Ogma Mac Ellahan. Ogma, a origem do nome dele talvez significa cortar, marcar com por exemplo, com um sulco. Então tem a ver também com o Ogham, né, que ele é marcado na pedra. Ogma era considerado um grande campeão entre os deuses irlandeses, conhecido como Tuatha De Danann. Tuatha é tribo, De Danann, De é deuses, Dana é uma palavra muito enigmática, né? Os acadêmicos não estão de acordo, alguns sugerem que seja da deusa Dana, ou Dano, outros dizem que é de Dan, que significa arte, ou seja, os deuses da arte, a tribo dos deuses da arte. Tá? Então, Ogma era um dos campeões dos deuses. E ele é dito que o pai do Ogham é o próprio Ogma, e a mãe é a mão e a faca de Ogma. O que isso significa, gente? Isso aqui já é um outro mistério, né? Isso é interessante porque dentro da mitologia irlandesa nós vamos encontrar muito essa questão da dualidade entre o masculino e o feminino. Isso é simbólico, tá? Então, o masculino e o feminino, o fogo e a água, o positivo e o negativo, são duas energias que se complementam. E aqui nós percebemos muito isso. Né? No Tratado de Ogham diz que o pai é Ogma, ou seja, é o som, né? É o som do Ogham. Quando a gente pronuncia o nome das letras, pronuncia as palavras, isso provém do pai. A mãe é a matéria, ou seja, é a letra mesmo. É a mão e a faca que vão esculpir a letra. Então, nós temos aí o som, que é a parte imaterial, e a letra, que é a parte material. Isso é muito importante depois, quando a gente for estudar, por exemplo, a cosmologia celta, né, essa dualidade, o fogo, que é o espírito, e a água, que é a matéria, elas sempre estão juntas, são dois elementos opostos e complementares. E na criação do Ogham, nós temos esses dois elementos também, que às vezes passa batido, mas que se a gente parar para analisar, é justamente a junção do masculino e do feminino. O pai é o som e a mãe é a letra, ou seja, a matéria.
E aí vamos lá, vamos continuar, né? Isso daqui são alguns pontos, alguns enigmas que a gente vai pegando aí no meio do estudo. E diz, né, a lenda que a primeira coisa, a primeira mensagem, ou a primeira letra gravada em Ogam foram 7 vezes a letra B, que é Bé, a bétula, em um galho de bétula, como uma mensagem ao deus Lu. O deus Lu é uma outra divindade muito importante dentro do panteão celta. E aí Ogma manda uma mensagem para ele, gravando 7 vezes a letra B, e ao mandar essa mensagem, Lu percebe que ele tem que proteger a sua mulher, porque ela vai ser levada para o mundo das fadas. Então, aqui a gente já percebe que, na mitologia, 7 vezes a letra B num galho de bétula servia tanto como uma mensagem secreta, como um amuleto de proteção, porque esse galho serviu como proteção para a mulher do deus Lu. Ogma também era conhecido como Kermat, eu não sei a pronúncia correta, gente, desculpa. Que esse é um nome também de uma outra figura da mitologia celta que tinha o epíteto de Milibel, que significa boca de mel, justamente por causa da sua capacidade de eloquência, sua capacidade de erudição, né, de proferir poesias. Mas Ogma é mais conhecido como Grainanek, que significa, ou Griananek, que é face solar. E é interessante a gente falar sobre essa face solar, porque assim, alguns estudiosos dizem que isso significa que ele tinha um rosto sorridente, uma face sorridente. Outros dizem que ele tinha uma face queimada do sol, morena, por isso que ele era face solar. Mas muitos estão de acordo que existem aspectos solares na figura de Ogma. Tá? Por quê? Por que talvez ele fosse uma divindade solar? Porque os filhos dele, que é Tuiran, que significa trovejante, e Dalbad, que significa forma de fogo, talvez represente o raio e o trovão. E isso pode estar ligado a uma antiga divindade do sol ou do céu. E então pode ser que Ogma fosse originalmente uma divindade do sol ou do céu e tinha filhos que significava tanto o trovejante como aquele que tinha forma de fogo, ou seja, o raio e o trovão, né? É interessante isso. Mas nós vamos encontrar algumas informações adicionais a Ogma, não na mitologia irlandesa, isso também é muito curioso, mas em uma citação de um satirista chamado Luciano de Samosata. Se eu não me engano, ele era grego. E ele conta que os gauleses tinham um deus chamado Ogmius, né? Muito parecido com Ogma, né? E esse Ogmius, ele era semelhante ao Hércules, ao semideus Hércules da mitologia grega, né? O Heracles. E esse Ogmius, se vestia com a pele de um leão, semelhante a Heracles. Ele também era forte como Heracles, só que ele era mais velho, ele era idoso. E ele também tinha a face morena, né, queimada do sol. E da língua desse deus, Ogmius, saíam correntes que se prendiam num grupo de seguidores, nas orelhas desses seguidores. E isso significava justamente a eloquência. Ele era forte, ele era um campeão, semelhante a Ogma, mas ao mesmo tempo ele era hábil com a poesia, com a eloquência, com a forma de conversar, de falar, e é por isso que essas correntes saíam de sua língua e se prendiam nas orelhas dos seus seguidores. Então, o que a gente vê aqui? Né? Que provavelmente Ogma e Ogmius tiveram origem em comum. Não que fossem a mesma divindade. É difícil dizer que eram as mesmas divindades, né? Porque nós estamos falando num tempo e espaço muito diferente, né? Um na Irlanda, outro na Gália, um aí a partir do século VII, que foi registrado as primeiras lendas irlandesas, e o outro lá no século I, né? Em regiões diferentes. Mas eles tiveram a mesma origem. Então é possível que os celtas antigos acreditavam numa divindade, que fosse um campeão, talvez com aspectos solares, porque Heracles também é uma divindade solar lá para os gregos, que foi associado. Então, tanto Heracles quanto Ogma tem esses aspectos solares, e que também
poderiam estar ligados à comunicação, à fala, à poesia e às letras, né, à forma escrita. E é muito interessante, e é também interessante falar sobre isso, porque Ogma é uma divindade, é um deus. E se o Ogham foi criado por um deus, a gente já pode perceber que a origem é pagã, né? É druídica. Mas enfim, existe também uma versão cristã para a origem do Ogham, né? Do alfabeto Ogham. E essa foi Fenris Farsad e a sua Torre de Babel. Fenris, segundo a mitologia irlandesa, ele foi um príncipe, um rei cita, que invadiu lá aquela região da Torre de Babel, a Torre de Nimrod. Quando a torre desabou, várias línguas se espalharam pelo mundo. Isso é uma versão já cristianizada. E aí Fenris chegou lá, ele tinha um filho, se chamava Goidel. E junto com seu filho, ele estudou alguns anos sobre as línguas. E aí o que aconteceu? Ele inventou alguns alfabetos. O hebraico, o grego, o latim, e depois de ter inventado esse alfabeto, ele inventou o Ogham, que seria uma síntese de todos os outros alfabetos melhorado. Então, e a própria língua irlandesa também foi inventada pelo Fenris, que inclusive deu o nome do seu filho, Goidel, à língua irlandesa. E Goidel depois casou-se com a filha do rei do Egito, Faraó, que se chamava Escota, que significa irlandesa, né? Então, na verdade, a lenda de Fenris, essa história foi criada para reafirmar, para dizer que os irlandeses tinham uma origem semelhante aos hebreus, né, que tinham uma origem, que tinham toda aquela saga dos hebreus. Os irlandeses criaram essa lenda com base no cristianismo para falar que quem criou o alfabeto Ogham foi Fenris. Mas parece, tudo indica, que Ogma foi originalmente o criador do Ogham na mitologia celta original. Beleza? Então aqui eu acho que ficou claro, né, que o criador do Ogham é um Ogham. Aqui tem uma representação que fui eu mesmo que fiz, de um Ogma misturado com Ogmius, né, de onde saem aí as palavras, as letras Ogham da sua língua. E ele tem essa face aí toda, né, essa cara toda assim, despertada como um sol que se desperta. Tá? Então vamos lá. Então a gente viu a origem do Ogham histórica, a origem mitológica, e agora vamos falar um pouquinho da relação das árvores com o Ogham. Então todos me perguntam assim, mas Oswaldo, né, no seu livro, as cartas que acompanham o livro, nem todas elas têm árvores. E por quê, né? As pessoas acham que eu não acredito que o Ogham tenha origem nas árvores ou algo do tipo. Então eu gosto de falar isso porque é importante estudar as árvores também. Então vamos lá. O Damian McManus, que eu falei para você que é aquele grande acadêmico, né, professor do Trinity College na Irlanda, ele é categórico. Para o McManus, o Ogham não é o alfabeto das árvores, como muitos acreditam até hoje que o Ogham é o alfabeto das árvores, porque muitas letras realmente têm nome em árvore, né? Segundo ele, esse é um conceito medieval, é uma fantasia, é uma mentira, né? O McManus, ele é categórico, no livro dele fala, é uma fantasia mesmo, ele usa esse termo, uma fantasia medieval. O Ogham não tem origem, todas as letras não têm origem em nome de árvores, e ele tem razão, nem todas as letras têm origem em nome de árvore. Mas existem muitos paralelos com árvores, por exemplo, Fide, que significa letra, mas também significa madeira ou árvore. Das 20 letras do Ogham, 7 ou 8 realmente foram nomeadas a partir do nome de árvores. Por exemplo, a primeira letra, que é Bé, significa bétula. Já a segunda, Lush, não parece ter nome de uma árvore. Mas Fern significa mieiro, que é a terceira. Né? E Salha, que é salgueiro. Então a gente vê que das 20 letras originais do Ogham, pelo menos 7 ou 8 tem nome, foram nomeadas a partir de árvores e plantas. A própria letra do Ogham lembra árvores, não lembra? Ela tem uma haste vertical e ali depois ela tem alguns traços horizontais que lembram árvores com galhos.
E aí nós voltamos no Robert Graves no século XX, que ele associa o Ogham a um alfabeto galês chamado a Batalha das Árvores, ou Cad Godel, de um bardo muito conhecido, também conhecido no país de Gales, que é Taliesin. E aí ele consagra esse conceito de que o Ogham é o alfabeto das árvores. Mas a gente não pode dizer que ele é exatamente o alfabeto das árvores. Por quê? Porque ele está associado a muitas coisas, né? E se a gente for parar para analisar, o Ogham, como a gente vai estudar, nós temos o Dat Ogham, que é o Ogham das cores. Nós temos o Enogham, que é o Ogham das árvores ou dos pássaros. O Ogham Tirda, que é da agricultura. O Danogham, que é da arte ou do ofício. O Ogham Uithner, que é dos rios. O Nemogham, que é dos santos. E, finalmente, nós temos o Kran Ogham, que é o Ogham das árvores. Então, assim, existem vários tipos de Ogham. Não é só o Ogham das árvores. Mas nós vamos estudar, sobretudo, o Ogham das árvores, sim. Por quê? Porque as árvores, elas estão relacionadas, como a gente viu aqui, muito relacionadas com o Ogham, e elas carregam um simbolismo especial dentro da mitologia celta. Então, nós vamos estudar também as árvores do Ogham. E o que é um oráculo, gente? Afinal, esse é um curso de Ogham no seu aspecto oracular. O oráculo vem do latim, de uma raiz orare, ou seja, orar, conversar, falar, está ligada com a boca. O oráculo é uma resposta dada por uma divindade a um sacerdote ou sacerdotisa, mas também designava o próprio sacerdote e o templo em que acontecia as consultas. Ou seja, quando eu falava na antiguidade clássica, entre os gregos especialmente, falava assim, o oráculo. O que é o oráculo? O oráculo era a mensagem dos deuses, eram sacerdotes que recebiam essas mensagens e o próprio templo, como por exemplo o oráculo de Delfos. Então, o oráculo era uma palavra que designava muitas coisas, mas ela estava ligada ao falar, ao conversar. E ele era sempre enigmático, as respostas eram confusas e requeriam uma interpretação. Não era simplesmente assim, eu vou ganhar a guerra, sim ou não. Não era assim. O oráculo nunca serviu para isso. Ele sempre vinha através de símbolos, sinais que precisavam ser interpretados. A palavra mancia é um sufixo e refere-se à previsão. E talvez venha da raiz menos, que significa mente. Então, mancia, quando a gente fala cartomancia, a gente está falando em algo, uma ferramenta de previsão, tá? A adivinhação vem do latim divinatio, ou seja, inspirado por um deus ou relacionado ao divino. E é interessante também porque aqui nós estamos falando sempre de algo relacionado às divindades. E finalmente, entre os celtas nós temos os vates e depois na Irlanda os fili, que são os videntes. E aqui nós temos mais uma dualidade. Enquanto um oráculo vem de falar, de boca, de conversar, vate ou vili vai falar sobre vidente, olhar. Nós estamos falando dos olhos. E aqui nós temos uma combinação mais uma vez. Lembra que a gente falou da mão e a faca do Ogham e da boca do Ogham, que é a fala, o som? Aqui nós vamos trabalhar esses dois aspectos, o conversar e também o ver. Então, o Ogham ele é composto dessas duas coisas. O Ogham oracular, é claro, ele é composto tanto do falar, do som, como também do ver, do interpretar. E isso tudo, gente, está muito relacionado com as divindades. A gente tem que entender que o oráculo é algo sagrado. Ele não é algo mundano. Tanto a palavra adivinhação, por mais que hoje a adivinhação tenha um sentido profano, tem um sentido assim bem mundano, simplório, de adivinhar como se fosse algo simples, nós estamos falando de algo que está ligado às divindades, algo mais profundo. E aí o que vamos falar? O Ogham exatamente sobre o Ogham oracular. Existe, como eu havia dito, uma passagem da mitologia celta que fala do cortejo de Etan, onde o druida Dalan, ou Dalan, ele escreve letras Ogham em 4 varinhas de teixo, e assim ele descobre onde Etan estava no Shid Brilé, levada por Midir. O que isso significa? O druida Dalan, ele gravou letras Ogham em 4 varinhas, em 4 pedacinhos de madeira
de Texo, e através dessas varinhas ele conseguiu descobrir onde Etan estava escondida. Então, essa passagem da mitologia sugere que o Wogan foi utilizado como um oráculo. Um historiador romano, Tácito, no século I, ele disse que na Alemanha era costume cortar galhos de árvores, marcar sinais nesses galhos e jogá-los aleatoriamente sobre um pano branco para fins divinatórios. Então a gente vê aí algo muito semelhante com o que era praticado na Irlanda, só que aqui ele está falando especificamente na Alemanha. Mas a gente sabe também que os celtas acabaram influenciando vários povos alemães ou germânicos, tá? E é interessante a gente falar que o Wogan, ele não é movido pelo acaso, ou seja, eu não vou jogar ocasionalmente qualquer letra, né, qualquer madeira assim para descobrir o futuro. Ele é movido pela sincronicidade dos fatos. O que isso significa? Sincronicidade é um termo usado por Jung para dizer que as coisas estavam em sincronia. Então, por exemplo, se você tira uma letra, aquela letra ela tinha que aparecer para você. Entendeu? Ela tá te mandando um sinal, é um significado, você só precisa saber interpretá-la. Não é um acaso, não chegou assim por um acaso, alguma coisa assim inesperada. Aquilo tinha que acontecer. Então nós temos que aproveitar essa sincronicidade das coisas, dos fatos. Então eu sempre digo que o Wogan, ele pode ser utilizado para adivinhação no sentido mais simples da palavra. Sim, ele pode ser utilizado. Só que ao invés de utilizar o Wogan apenas para adivinhação, nós podemos utilizá-lo como um conselheiro, como um auxiliador, né? Qual o melhor caminho eu devo seguir? E a gente tem que saber também como interpretar esses sinais, como interpretar esses símbolos, que são muitos e são complexos. E se a gente não sabe interpretar isso, a gente já não vai pegar o significado correto da previsão. Então a gente tem que entender o seguinte, que o Wogan é uma ferramenta completa, pode ser utilizada para adivinhação, no sentido simples, mas ele é muito mais do que isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de como que o oráculo funciona. Né? Na Antiga Grécia, por exemplo, tem uma passagem que um grande general perguntou ao oráculo se ele ia ganhar a guerra, né? Quem ia ganhar a guerra? A pergunta foi essa, quem ia ganhar a guerra? E o oráculo, que é uma pessoa que entrava em transe, falou que se ele atravessasse o rio, uma grande nação ia ganhar a guerra. Então o que ele faz? Ele atravessa o rio. E quem ganha? O seu inimigo. E aí muitos falam assim, o oráculo errou. Na verdade, o oráculo disse a verdade. Ele disse que se ele atravessasse o rio, uma grande nação ganharia a guerra. Só que ele pensava que a grande nação seria a sua própria nação. E quem ganhou foi o inimigo. Outra passagem muito interessante fala da rainha Búdica. A rainha Búdica, ela vai para enfrentar os romanos. E ao chegar ali no campo de batalha, ela solta uma lebre, que é um símbolo celta muito poderoso. Quando ela solta essa lebre, a lebre corre em direção aos romanos. Então, como que eles interpretam isso? Que se a lebre correu em direção aos romanos, vamos também correr em direção aos romanos e vamos vencê-los. Só que quem ganhou a batalha foram os romanos. Ou seja, isso daí é uma interpretação errônea. Porque se a lebre, que é um símbolo de vitória, correu em direção aos romanos, ela estava querendo dizer o quê? Que os romanos iam ganhar a guerra. Então, por isso que é importante saber interpretar os sinais e os símbolos, porque senão a gente vai colocar os pés pelas mãos. Tá? Além disso, eu sempre digo também que o oráculo ele é mais do que, como eu havia dito, é mais do que uma adivinhação, mas ele é como se fosse uma língua diferente. Uma língua que a gente precisa traduzir, tá? E é por isso que a gente também precisa usar a nossa intuição. E aí, o que vocês vão aprender nesse curso, gente? Porque eu falei bastante, né? Falei bastante. Então, vamos lá. O que vocês vão aprender nesse curso? O uso oracular do Wogan, o simbolismo das árvores, as correspondências, ou seja, cores, árvores, aves, artes, e principalmente o Briarhogan. Os Briarhogan são as palavras Ogans que a gente vai encontrar naqueles manuscritos que eu te falei, né, que tem bastante informação interessante. As mitos e lendas celtas associados a cada letra do Wogan, o significado de cada letra, mensagens e conselhos e exemplos de tiragem, tá? E aí eu recomendo para vocês alguns livros
porque nós vamos estudar um oráculo, então requer também dedicação de vocês. Não adianta eu ficar só falando se vocês não têm nenhuma referência. Vocês também precisam estudar na casa de vocês. Então recomendo os livros que é o Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Ellen Grebrand, Mitos e Lendas Celtas, de Charles Squire, Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental, de John Michael Greer, e o Ogham, que é o meu livro, Ogham, o Oráculo dos Druidas, que foi escrito por mim, através da editora, foi publicado pela editora Alfabeto. Eu acho que é muito importante vocês terem acesso a esses livros, porque vocês vão entender um pouco mais sobre simbologia, sobre mitologia celta. Esse livro, Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental, é fantástico. Ele vai falar sobre tudo, inclusive sobre Ogham. Então vai falar sobre tudo que tem no esoterismo ocidental. Eu acho isso muito pertinente. E é isso, minha gente. Eu queria agradecer a todos.